A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos muito felizes de mais uma vez estarmos aqui juntamente com você para ler as Sagradas Escrituras. Hoje é sexta-feira, conseguimos terminar esta semana, não é? E talvez você possa dizer, irmã, graças a Deus, não é? Chegou o final de semana para juntos nós estarmos também na casa do Senhor. Irmãos, vamos estar lendo hoje Evangelho de São João, capítulo 10, a partir do versículo 22 ao 29, e nós já temos lido e comentado, não é, alguns dias dessa semana, juntamente com a nossa irmã Manuela, sobre este lindo capítulo do Evangelho de São João. Portanto, versículo 22 nos fala assim a palavra de Deus. E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Vamos dar uma paradinha por aqui. A Bíblia nos fala que esta época do inverno, que era o mês de Quisleu, que seria mais ou menos o novembro, dezembro, não é, do nosso calendário, nós vamos ver que em Jerusalém se celebrava uma festa judaica chamada a festa da dedicação. Hoje, atualmente, esta festa é chamada de Hanukkah ou Chanukah, ou também chamada de Festa das Luzes. E nós vamos lembrar que esta festa da dedicação não foi uma festa estabelecida no Antigo Testamento, porque ela foi estabelecida no ano 164 a.C., ou seja, durante aquele período depois do Império Grego e antes do Império Romano, um tempo que nós conhecemos como o tempo interbíblico ou os anos de silêncio. Entretanto, essa história, não é, e o que ocorreu durante este tempo para que os judeus pudessem celebrar esta festa foi uma realidade para o povo. Nós vamos lembrar que durante este tempo, entre o Império Grego e o Império Romano, nós vamos ver que houve um imperador chamado Antíoco Epifânio, e este homem tentou profanar e dessecrar o templo do Senhor. Ele tentou acabar com toda a raiz da fé judaica, proibindo as mínimas coisas que os judeus praticavam, fossem ela guardar o sábado, a circuncisão, os deveres que eles tinham quanto à alimentação e tantas outras coisas. E isso com pena de morte se alguém o praticasse. E por isso nós vamos ver que este homem foi tão usado por Satanás ao chegar ao ponto de oferecer um porco, sacrificar um porco no altar de holocaustos. Então isso trouxe uma revolta muito grande ao povo judeu daquela época, e a história nos diz que houve uma família que eram chamados os Macabeus, e eles foram os que enfrentaram, não é? Tiveram pequenas batalhas e foram vitoriosos, chegando ao ponto então de que através deles o templo foi rededicado, foi limpo, foi santificado novamente para que pudesse ser oferecidos os sacrifícios normais, como era dentro do padrão bíblico daquilo que Deus havia ordenado. Então você pode imaginar que esta festa da dedicação era uma festa com um sentimento nacionalista muito grande. As pessoas que ali estavam tinham, não é? Aquilo ali, aquele patriotismo estava naquela época dessa festa muito forte na vida das pessoas. E agora surge Jesus no meio dessa festa, e vamos dizer também que essa festa é a única vez
E a única passagem na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, que nós vamos encontrar sobre esta festa. Então, nós vamos ver que Jesus passeava no templo e aqueles judeus rodearam-no e perguntaram para ele: você é o Cristo? Ou seja, em outras palavras, eles estavam naquele suspense: será que é ele? Será que não é? Ele é o Cristo? Ele é o Messias? É ele que vai vir dar uma liberdade para a gente, ou seja, é ele o nosso revolucionário, é ele o nosso herói nacional, é ele o libertador dessa tirania que nós estamos vivendo debaixo dos romanos? Esta era a preocupação dos homens, dos judeus, não é? E nós vamos ver que Jesus, então, no versículo 25, responde. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço a elas, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Aleluia. Oh, meus queridos e amados irmãos, quando nós lemos estes versículos, nós sentimos uma segurança do que é ter Jesus como nosso pastor. Nós vamos ver que ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Porque isso é uma verdade não somente espiritual, mas é uma verdade também no reino animal, com este animal chamado ovelha. Esta percepção deste animal em ouvir a voz do seu pastor todos os dias, ao contá-las, ao nomeá-las, a dar nomes a elas, ao conversar com elas, ainda que pareça louco, né? Como é que um pastor... Mas somente quem está lá, um pastor sozinho, durante dias, meses, cuidando de ovelhas, é que sabe, não é? E nós vamos ver que Jesus, ele disse: eu conheço-as e elas me seguem, porque elas ouvem a minha voz e elas reconhecem quem eu sou e elas me seguem. Meus queridos, nós sabemos e entendemos que hoje nós não temos Jesus presente no nosso meio. Ou seja, a sua presença espiritual, ele está conosco, o seu Espírito habita em nós. Entretanto, Jesus fisicamente não está aqui conosco, porque ele ascendeu aos céus. Entretanto, Deus nos deixou a nós a sua palavra. E esta palavra é a voz de Deus falando a nós. E nós podemos seguir segundo aquilo que está escrito. Nós podemos, cada vez que você, eu, nos sentamos, lemos a palavra de Deus e nós estudamos a sua palavra e permitimos o Senhor falar conosco, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós ouvimos a sua palavra e nós seguimos. Por que nós seguimos, obedecemos, fazemos o que a palavra de Deus ela diz? Porque nós entendemos que esta palavra é a voz do nosso Deus para as nossas vidas. Ela é a nossa bússola, ela é o que nós precisamos para saber como chegar até os céus, aleluia. Como nós sabemos como agradar ao nosso Jesus. E, portanto, nós entendemos que quando nós entramos na porta
estreita, no caminho apertado, foi porque nós ouvimos esta voz, a voz do Evangelho, compreendemos quem éramos nós e que nós não éramos nada sem Jesus, e nós entendemos e dissemos e confessamos a Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Nós entramos neste caminho, e quando nós entramos neste caminho, quando nós dissemos e nos rendemos a Cristo, o que é que acontece? É que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele nos retirou do reino das trevas e Ele nos colocou no reino da sua luz. E agora, quando eu tomei esta decisão livremente, porque Deus me deu livre-arbítrio, Deus me deu entendimento para compreender a mensagem do Evangelho, e eu reconheci e entendi a mensagem do Evangelho, eu disse: eu quero aceitar, eu quero entrar por esta porta, e eu entrei por esta porta. Irmãos, é o que Jesus ele disse no versículo 29, meu Pai me deu essas ovelhas, e o meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las de meu Pai. Aleluia! E com isso nós vamos lembrar daquele versículo tão lindo, aleluia, que Paulo escreve aos Romanos, um cântico de vitória. Ele, quando ele disse, não é? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Oh, que segurança bendita é ter este pastor que não somente nós podemos ouvir a sua voz através da sua palavra, mas um pastor que nos conhece. Ele sabe como nós somos, ele nos entende, ele sabe exatamente, aleluia, mas não somente isso, nós podemos o seguir por causa da sua voz. Nós temos essa segurança, e ele disse: e dou-lhes a vida eterna, aleluia. Este presente da vida eterna, nós não vamos receber ainda quando nós confessamos os nossos pecados e aceitamos e entramos por esta porta estreita. Aleluia! Jesus nos concedeu e nos deu a vida eterna. Aquele homem velho já não vive mais. Aquele homem morto agora é vivo. Aleluia! Nós recebemos a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso ele disse: nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aleluia! Portanto, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos continuar no caminho, que nós possamos continuar neste trajeto, que nós possamos continuar nesta trajetória que Deus, Ele nos abriu através do seu próprio sangue, através da sua própria vida, para que nós possamos alcançar, aleluia, naquele dia final, chegarmos lá, aleluia, porque as coisas deste mundo, nada deste mundo pode tirar-nos das mãos do Senhor. Entretanto, por isso nós oramos, que nós possamos continuar. Oséias nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Possamos continuar no caminho, possamos continuar no trajeto que o Senhor colocou para as nossas vidas. Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus, e nos vemos amanhã, sábado, juntos para estudarmos também o livro de Jeremias. Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém.